O exército da Rússia lançou uma nova ofensiva contra a Ucrânia nesta madrugada. Várias cidades foram atingidas em todo o país, incluindo a capital Kiev. Vamos acionar o correspondente da Jovem Pan News, Luca Bassani, que vai trazer os detalhes da informação para a gente. Luca, seja bem-vindo. Qual o balanço temporário desses novos ataques, hein? Bom dia, Daniel, a todos que nos acompanham. Foram muitos ataques durante a última madrugada. Cerca de 81 foguetes lançados sobre o território ucraniano em diversas localidades, tanto no sul do país quanto também na parte mais a oeste, a região de Lviv, que até outrora estava considerada uma região segura, foi hoje também palco de muitos ataques e até agora o número mais atualizado de mortos que temos são 10, além, é claro, de diversas cidades que ficaram sem luz. Cerca de 40% da região que fica na periferia de Kiev não teve mais acesso nem à calefação, nem à energia elétrica, o que dificulta bastante, porque apesar de já estarmos perto da primavera, as temperaturas ainda continuam frias por lá, ao mesmo tempo que a usina nuclear de Zaporídia também não teve mais condições de fornecer energia para as regiões que dependem e ela mesma está dependendo de geradores para funcionar. Ou seja, novamente a infraestrutura civil, a infraestrutura energética da Ucrânia continua sendo atingida de forma intensa e o presidente Zelensky repudiou todos esses ataques, falando que são ataques realmente cruéis e que mostram a verdadeira face da Rússia. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que ficou desabrigados por conta desses ataques nas últimas horas, ele é bastante alto, considerando que prédios residenciais também foram atingidos e as pessoas estão sendo deslocadas. O presidente Zelensky ele faz um apelo à comunidade internacional para que mande mais armamentos, principalmente aqueles sistemas de defesa antiaérea, porque, segundo ele, desses 81 foguetes lançados, 34 foram freados pelas forças ucranianas, portanto, o estrago poderia ser ainda maior e esses armamentos vão ser essenciais para prevenir futuros ataques, porque nós sabemos que já agora no mês de março, os russos planejam uma nova ofensiva de primavera, não se sabe se ela se dará apenas através de mísseis e foguetes, mas também poderá acontecer no aspecto da infantaria, já que a cidade de Bakhmut, segundo alguns relatos do próprio grupo mercenário Wagner, está completamente cercada e provavelmente já caia nos próximos dias. Inclusive, algo que o próprio secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, acabou confirmando ontem em uma coletiva de imprensa em Estocolmo. A gente continua acompanhando, a situação não está fácil e essa guerra tende a continuar por todo o ano de 2023, já que não há nenhum tipo de negociação diplomática acontecendo, com ambas as partes estando irredutíveis. Pois é, Luca Bassani trazendo as últimas informações da guerra na Ucrânia. O Luca geralmente costuma fazer as suas entradas da Alemanha, o Luca mora em Munique. Agora, hoje a gente pode observar, as pessoas que nos acompanham por vídeo, Luca, um cenário diferente. Onde você está? Eu estou no Oriente Médio, estou em Muscat, em Omã, porque sigo logo mais para o Iraque para gravar um especial para a Jovem Pan deste país que sofreu tanto também com guerra civil, sofreu com a invasão dos americanos, com o ditador Saddam Hussein. Então nós vamos fazer um programa muito especial para a nossa audiência também em breve, no final do mês de março. Perfeito. Luca Bassani, diretamente de Omã, trazendo as últimas informações da guerra, mas daqui a pouco ele volta aqui na programação. Valeu, Luca. Seguimos com as análises dos nossos comentaristas, Diogo Schelp e Fernando Capês. Capês, mais de um ano de guerra, a Rússia volta a intensificar os ataques a várias cidades da Ucrânia, inclusive alvos de infraestrutura, sobretudo centrais de eletricidade. Perspectivas preocupantes, né? Sem dúvida. Uma tragédia humanitária que, aliás, poderia ter sido evitada. Antes do início da guerra, a Ucrânia tinha uma população de aproximadamente 38 milhões de pessoas. Não tem mais de 20 milhões lá. A maioria já saiu do país e pretende nunca mais voltar. Aproximadamente 200 mil soldados ucranianos já foram mortos e 300 mil estão feridos de maneira quase que irreversível. A Rússia agora planeja uma ofensiva em março, está reunindo até agora 300 mil soldados, tem mais de 87 mil reservistas. É uma guerra de artilharia. A Ucrânia, desde o início, não tinha a menor chance de ganhar esta guerra. Vai perder toda a região de Donbass, ficará com o país permanentemente destruído, toda a sua infraestrutura, deve perder 40% do país. As chances de paz, infelizmente, são muito difíceis. E a OTAN, Joe Biden,
e Zelensky flertaram com o perigo. E agora a humanidade fica aqui refém dessa grande tragédia. Quem sofre é o povo ucraniano. O Brasil tem mantido uma posição diplomaticamente equidistante, ele condena a guerra, mas não manda armamentos. Vamos lembrar que nós importamos 70% dos nossos fertilizantes da Rússia e temos que ficar aguardando. Infelizmente, os Estados Unidos e a OTAN estão num pântano diplomático e da guerra, que não tem mais como sair. E a gente aproveita a presença do Diogo Schelp, que conhece muito o tema, escreveu o livro Correspondente de Guerra. Diogo, a Rússia não dá sinais de desistência da invasão, Zelensky também não da rendição. Civis morrendo, um ano já se completou. O que esperar desse conflito no leste europeu a partir daqui? Muito provavelmente, Adriana, esse conflito vai se estender ainda por bastante tempo. E o motivo é basicamente o fato de que tanto a Ucrânia quanto a Rússia acreditam que podem vencer a guerra. A gente sabe que, apesar do fato de que a Rússia detém alguns territórios da Ucrânia atualmente, como a Crimeia, como a região de Donbass, a Ucrânia conseguiu retomar parte do território e vem recebendo muitas armas do Ocidente. Essas armas deram impulso, deram mais força para a Ucrânia nessa guerra. Obviamente que não é o suficiente para retomar os territórios. A Rússia tem um exército muito grande, tem muitos equipamentos militares e tem ainda o apoio tácito da China. Então, esse é um fator também essencial. As sanções que foram impostas pelo Ocidente à Rússia, por exemplo, não tiveram, pelo menos até agora, o impacto que se imaginava. A OTAN e os Estados Unidos não tinham como permitir que a Rússia invadisse, tomasse a Ucrânia, depusesse o governo e colocasse um governo fantoche no lugar. Porque isso significaria uma sinalização de que outros países da região que tentassem se aproximar do Ocidente poderiam ter o mesmo destino. A gente pode falar aqui do caso de países como a Finlândia, que não são parte da OTAN e que, obviamente, sempre estiveram também no radar da Rússia. Então, é um impasse muito complicado e essa guerra na Ucrânia é um ponto de inflexão de um novo mundo, um mundo bipolar entre China e Estados Unidos, que cada vez mais estão em tensões e em disputa econômica, militar e de influência política.